Uma boa noite. Esse pedacinho de vídeo é uma introdução sobre o vídeo de Gênesis 27, né? Sobre a família de Isaac, né? Uma família com muitos defeitos, né? Esaú, Jacó, Rebeca, né? Mentindo, enganando, né? Isaac se esquecendo do que aconteceria, o maior serviria o menor e assim por diante. Quero deixar uma frase de efeito para os irmãos, né? Que devemos ser fonte e não dreno. Devemos somar e não subtrair, né? Seja fonte, não seja um dreno. Essa família, né, sofreu como muitas hoje têm sofrido, né? Mas passaram, venceram, né? Mesmo na luta, servindo a um Deus soberano, né? Temos que sempre nos lembrar que nunca devemos usar as pessoas para chegar a nossos objetivos. A chegar a nossos objetivos é sempre, às vezes, dando mais do que recebemos para poder colher os frutos. Muitas vezes esperamos que seja feito para nós, esquecemos que podemos fazer ao contrário, fazer antes de ser feito, né? Ou seja, agir antes que seja agido. Aí fazemos a diferença no mundo tenebroso, né? Então fica essas palavras, né, frases de efeitos para os irmãos. Vai ser ligado ao vídeo, esse vídeo, para que possamos entender, né, que sendo fonte e não dreno, nós somamos, né, e não subtraímos. Amém? Deus abençoe a todos e um ótimo vídeo. Uma boa tarde, paz do Senhor a todos. Passagem aqui em Gênesis 27. Deus pôs no meu coração para meditarmos essa tarde. Isaac manda Esaú fazer-lhe um guisado. Eu vou ler alguns versículos, pulando alguns, que são vários versículos, né? São mais de 45 versículos. Diz assim: E aconteceu que, como Isaac, que envelheceu, e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho. E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava a seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo, para apanhar caça que havia de trazer. Versículo 6. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso. Né? Repetiu as mesmas palavras para o seu filho. Né? Aí, versículo 11 diz assim, ó: Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei os seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedeça a minha voz, e vai e trazei-mo, né, os animais. Né. Versículo 20. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Né? Percebam que ele acabou mentindo para seu pai que Deus tinha mandado os animais mais cedo, porque foi rápido, né? Para trazer a caça. E o versículo 23 diz assim, ó: E não o conheceu porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o. Ele pegou as peles dos animais, de acordo com 22 e versículo 21 e 22 aqui, e vestiu em seus braços e em volta do seu pescoço, para quando seu pai o apalpasse, né, ele achasse que era Esaú.
O interessante, ele disse, no versículo 4, ele disse: És tu, meu filho Esaú, mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze-me chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe também vinho e bebeu. O interessante aqui que eu vou perguntar, mas Isaac não conheceu nem a voz do seu filho, né? Veja que o versículo 21 diz: Disse Isaac a Jacó: Chega-te, para que apalpe se és meu filho Esaú, não. Então chegou Isaac, seu pai, e apalpou-o, e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. De acordo com 21. Então, né, ele acabou por perceber, né, que não é Esaú, porque a voz era de Jacó, mas por estar apalpando, né, achou ser Esaú e acabou o abençoando, né? O interessante aqui que essa família tem algo de muitas famílias do dia de hoje. O que eu quero dizer isso? Vejam que, de acordo com 25 e 23, duas gerações sairiam, né? E o maior serviria o menor. Isaac estava familiarizado com isso, né? Deus já havia o avisado. Porque eles brigavam no ventre ainda de sua esposa, né? E Deus alertou que duas nações sairiam dali. Então Isaac sabia, ele tinha em sua mente e em seu coração com certeza que Jacó seria, né, a sucessão, ou seja, aquele que iria suceder. Mas, de acordo com a tradição da época, o primogênito, o primeiro, que foi Esaú, que saiu, que teria que receber a bênção. Pois bem, mas ele já não enxergando mais, pede, né, para que faça ali uma caça. E como Esaú era perito, né, em caça, obedeceu ao seu pai e saiu. Alguns pensamos então, Jacó errou em mentir ao seu pai. Isaac, sabendo do que aconteceria, se fez desentendido, porque ele queria sim abençoar a Esaú, o primogênito, mesmo sabendo, né, como eu falei no início, que Deus já havia o alertado. Mas mesmo assim não se explica, não há um bom entendimento em que sua esposa, né, Rebeca, o engana, né? Engana a Isaac por não enxergar mais direito, né? Vale lembrar que há muitos homens e mulheres de Deus hoje que não querem aceitar, né, às vezes, problemas decorrentes de sua idade, achando que Deus não é com ele. É engano seu. Pela tua vivência, o teu corpo, ele irá, em algum momento, sentir o peso da idade. Dores, né? No caso dele aqui foi cegueira, praticamente já não enxergava mais, só apalpando, né? Isso é para que você possa meditar e saber que o teu corpo, o nosso corpo, ele envelhece e sente o peso da idade. Isso não quer dizer que Deus não é contigo, né? Vale lembrar disso, né? Voltando aqui ao texto, é interessante também notarmos que ele abençoou, né, a Jacó. O versículo 30 em diante fala de Esaú, que chega com a caça, logicamente, ao seu pai. O versículo 36 nos chama a atenção. Então disse ele: Não foi o seu nome justamente Jacó, chamado Jacó? Por isso que já duas vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção? Mas disse: Não reservaste para mim bênção alguma? Perguntando ao seu pai, né, Isaac. Vejam que ele acaba por mentir. Poderia declarar ao seu pai: Pai, eu errei, eu vendi a minha primogenitura. Se você for lá em Gênesis 25, 31, voltar um pouco mais ali,
Vale lembrar que ele vendeu, estava com muita fome, vendeu a sua primogenitura, ele não deu valor. E aqui ele acaba mentindo para o seu pai, né? Ele poderia declarar: ó, realmente eu tenho parte nesse erro, porque eu vendi. Embora não justifique o fato de Esaú e sua mãe ter, Jacó, né, no caso, ter enganado com sua mãe justamente a Isaac, não justifica, né, a mentira dos dois, mas Esaú poderia ter declarado, mas ele não declarou. Veja que ele diz: a minha primogenitura me tomou. Ele não, ele simplesmente entregou por um prato de guisado, ou algumas traduções dizem que é um prato de lentilha. Que família, né? Que família, né? Percebam que isso vale lembrar nos dias de hoje, que Deus, nosso Deus, é soberano sobre tudo e todos. Percebo que mesmo que Esaú acabou por vender a sua primogenitura, foi abençoado. Se formos continuar lendo o texto aqui, vamos ver que ele foi abençoado, ficou bravo, lógico, tem intenção de matar o seu irmão. Rebeca descobre, e juntamente com Isaac, né, eles levaram para morar alguns dias com Labão, o irmão dela, de Rebeca. Percebam que os dois tiveram que usar, né, de uma maneira, de um engano, para enganar a Jacó, a Esaú, né, escondendo, porque vejam que o temor dos dois naquele momento era que o seu filho se tornasse um assassino. Vocês perceberam que no decorrer da história aqui, é um texto bem interessante, nos alerta sobre os dias de hoje, de algumas famílias que servem a Deus, que têm imperfeições. Veja Isaac, um irmão mentiroso, uma esposa mentirosa. Vejam que os dois filhos mentirosos e a esposa mentirosa. E mais à frente ele também acabou por enganar o seu filho, escondendo, né, para que não morresse. Que bagunça, né? Isso nos alerta nos dias de hoje. Você que serve a Deus. Então vejam que você, que quem sabe está pensando: a minha família não é abençoada porque o meu filho não é apenas um mentiroso, mas é envolvido com muitas coisas desagradáveis. Eu mesmo sou tão falho. A minha esposa, meus filhos, quem sabe não são só mentirosos, mas como têm iras em seus corações, e assim por diante. Quero dizer para você que não existem famílias perfeitas. Esse Deus está mandando dizer para você nessa tarde. Não existe família perfeita, mas existem famílias que servem a Deus, que passam por problemas nos dias de hoje, como Isaac passou naquela época. Perceberam que Deus quer nos alertar nessa tarde? Não pense você que por tua família está passando por problemas, dificuldades, ou você mesmo até, que Deus o desamparou. Negativo. Se lembre que Deus é contigo. Eu sempre digo que Deus não ampara o que é errado. Deus não se agrada do que é errado. Mas quando nos voltamos a Ele, reconhecemos que somos falhos, Ele nos conhece nosso interior. Rebeca errou? Errou. Esaú errou? Errou. Jacó errou? Errou também. Isaac, sabendo do que aconteceria, se fez desentendido. E mais à frente, para arrumar o seu erro, evitar a morte do seu filho, né? Porque com certeza haveria morte. Esconde. Perceberam que houve uma certa bagunça, por assim dizer. E Deus resolveu tudo. Os irmãos conhecem a história mais à frente. Vamos ver que Deus continua
abençoando as gerações de Isaac a Jacó. Os irmãos conhecem a história mais à frente de Jacó. Foi um grande homem de Deus. Deus é na tua vida. Mesmo com tuas falhas, mesmo com teus erros, mesmo que tua família não seja perfeita, Deus é contigo. Reconheça que Ele pode e vai resolver as situações adversas na tua família. Essa palavra nessa tarde é para as famílias que estão passando por esse tipo de dificuldade. Famílias que servem a Deus, e porque não, famílias também que não servem a Deus. Famílias que nem reconhecem que Jesus Cristo é o único Salvador de suas vidas, também têm passado por momentos terríveis. Perceberam então que mesmo que famílias sirvam, passarão por problemas, dificuldades, como essa família passou, entre tantas. Que Deus possa alcançar a tua vida nesse momento. Que Deus possa clarear a tua mente e perceber que o inimigo de nossas almas, a intenção dele é fazer com que tua mente se volte apenas para as dificuldades desse mundo. É fazer com que a tua mente fique focada somente nos problemas e se esqueça que quem resolve os problemas é Jesus. Foque em Jesus e Ele com certeza irá fazer a grande diferença em tua vida. Amém? Que Deus alcance tuas vidas neste momento. Pai querido, Pai amado, obrigado por essa palavra que pôs em nossos corações, nossa mente. Nós necessitamos de entender que nós, todos nós, aqui na terra, porque não nossas famílias, Senhor, esse vídeo é para as famílias que têm passado essas dificuldades. Reconheço que o Senhor já está agindo e que através desse vídeo está alcançando as suas vidas, fazendo a diferença, transformando essas vidas agora, neste momento. Em nome de Jesus, e ela está erguendo as suas mãos comigo em oração, numa profissão de fé, que tudo está em tuas mãos, está sendo entregue em tuas mãos neste momento, e que o Senhor transforma aquilo que parece estar errado naquilo que é certo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Em nome de Jesus.